Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson do canal Café e Bíblia. Hoje trazendo mais um vídeo para todos vocês inscritos no nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? Para fortalecer o nosso canal, né? Você se inscrevendo, curtindo, né? E ativando o sininho, o YouTube entende que você tem gostado dos nossos vídeos, tá bom? Hoje traremos um estudo falando acerca do Pentateuco, né? Como eu prometi aqui, trazer a segunda parte. Hoje falaremos sobre a mensagem do Pentateuco. A primeira parte falamos sobre o que é o Pentateuco e quem o escreveu. Sabemos que há uma base muito rica, né, quando falamos sobre o Pentateuco, pois assim esta base traz uma amplitude, né, para toda a Bíblia Sagrada. Então nós sabemos que tudo em nossas vidas temos o começo, o meio e o fim. Então o Pentateuco, né, foi um dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada a ser escrito por Moisés. E hoje traremos algo muito importante para cada um de vocês, tá bom? Já estou aqui com o meu cafezinho. E vamos lá para mais um estudo. A mensagem do Pentateuco. Nós sabemos que o Pentateuco é uma mistura de história e lei. É uma estrutura unificada. Isso significa que, ao mesmo tempo em que o Pentateuco é uma combinação de 5 livros individuais, ele também é uma narrativa uniforme e contínua. A interligação entre os 5 livros do Pentateuco é perfeita. Então nós vamos ver aqui, né, que há uma unificação entre a história e a lei. Então sabemos que o Pentateuco, ele narra desde a criação do mundo e termina com um registro acerca da morte de Moisés. Então vemos aqui que o livro de Gênesis, ele cria o pano de fundo perfeito para a introdução do livro do Êxodo. Ele apresenta o período patriarcal, na época dos patriarcas, e destaca especialmente a aliança de Deus com Abraão. Isso explica a origem do povo hebreu e por que esse povo aparece no restante do Antigo Testamento como povo da aliança, que desfruta do favor especial de Deus. Então nós vemos aqui, né, estudando um pouco do Pentateuco, nós sabemos que o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica, com exceção de Jeremias, Daniel e Esdras, alguns capítulos e versículos, onde foram escritos na língua aramaica. E o Novo Testamento, como todos nós conhecemos, foi escrito na língua grega. O Antigo Testamento corresponde cerca de 75% da Bíblia, pois nós sabemos que 39 está no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, dentre os 39 livros da Bíblia, o cânon das Escrituras, como nós conhecemos, foram divididos em primeiro, lei, que foram os 5 livros escritos por Moisés, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, história, que são 12 livros de Josué a Ester. E depois vem os livros poéticos, que inicia com Jó e vai até Cantares. E por último, a profecia, que é os livros dos profetas maiores e profetas menores, assim contendo 17 livros divididos em 2 partes. Profetas maiores, 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. E os profetas menores, 12 livros, que vai de Oséias a Malaquias. Então nós vemos aqui que a palavra Pentateuco, ela vem do grego penta, mais teuchos, Penta quer dizer 5 e teuchos, que seria teuco, representa teuchos no grego, quer dizer estojo,
para o rolo de papiro. Então, a unificação da palavra penta mais teuchos quer dizer estojo para o rolo, né, de papiro. Então, assim, 5 estojos de papiro, 5 rolos de papiro, portanto, é o termo grego aplicado aos 5 primeiros livros, né, da Bíblia Sagrada, chamado de livro de Moisés, né, conhecido como a lei ou a Torá. Então, nós vemos aqui que no Pentateuco, inicialmente, a ideia dominante é a fundação da nação hebraica. Podemos entender aqui que a sua localização, né, está entre o Vale dos Rios Eufrates e o Rio Tigre, que é o local onde viveram os primeiros habitantes da Terra e onde a história bíblica começou. Falando aqui agora sobre a autoria do Pentateuco. A opinião tradicional é a de que Moisés escreveu o Pentateuco. Substancialmente, como o possuímos, né, exceto poucos versos do final, onde se relata a sua morte, e interpolações ocasionais feitas por copistas para efeito de elucidação. Então, há evidências, né, há provas que Moisés fez o uso da escrita. Podemos ver lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, Êxodo, capítulo 24, versículo 4, também em Números 17, 2, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9, e assim sucessivamente. Então, nós vemos aqui que quando o Pentateuco, né, foi escrito por Moisés, nós sabemos que Deus, assim, né, em inspiração, tomou aquele homem para que escrevesse aqueles livros, né, que representavam a lei, né, para o povo hebreu. Nós vemos aqui que o livro de Êxodo registra o grande livramento dos descendentes de Abraão da terra do Egito. Neste período, o livro mostra a liderança de Moisés, o registro da lei de Deus e instituição do culto do tabernáculo. Podemos ver aqui também o livro de Levítico, que traz uma regulamentação detalhada acerca da adoração em Israel. Então ele trata minuciosamente sobre as questões sacerdotais e os elementos de culto. Já o livro de Números mostra os israelitas como um grande exército liderado pelo Senhor, através da pessoa de Moisés, partindo em direção à conquista de Canaã. E por último, nós vemos aqui o livro de Deuteronômio, que fala sobre como a nação de Israel deveria guardar a lei de Deus e permanecer fiel à aliança do Sinai. Então o livro termina mostrando a sucessão de Moisés por Josué. Então um grande tema do Pentateuco é a história das alianças de Deus com Israel. Essa nação sacerdotal recebeu a responsabilidade de levar a salvação aos demais povos. E eu pesquisando escrevi mais algo aqui que diz assim: deste modo, o Pentateuco aponta para Cristo, pois nele são cumpridas plenamente as alianças e a lei. Então, através de sua obra redentora, ele trouxe a nova aliança ao seu povo, fazendo da igreja uma nação de reis e sacerdotes, né, que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, como eu já falei aqui, né, sobre o significado do Pentateuco, o que é que significa a palavra Pentateuco, sobre a sua autoria, né, podemos ver aqui mais alguma coisa sobre o Pentateuco. Diz assim: existe uma perfeição espiritual no Pentateuco. Ele nos relata a ordem da experiência do povo de Deus. Lá em Gênesis, a ruína através do pecado do homem. Em Êxodo, a redenção mediante
o sangue do Cordeiro e o espírito de poder. Levítico, temos comunhão baseada na expiação. Números, orientação durante a peregrinação. E Deuteronômio, instrução renovada e completada. E o povo levado ao destino predeterminado. Então, em Gênesis, nós vemos a soberania de Deus e a criação, na criação e na eleição. Nós vemos Deus ali soberano, né? Quando ele diz haja, e assim houve. Nós vemos ali aquele período que Deus, a cada dia, ele faz, ele cria, né, algo. Então nós vemos aqui a soberania de Deus no Gênesis. Já em Êxodo, nós vemos o poder remidor de Deus ao libertar o povo de Israel do Egito. A gente já vê Deus dando livramento ao seu povo, né, livrando das mãos de Faraó, onde Deus ali endurece o coração de Faraó para que Faraó fosse atrás do povo de Deus. E ali, na passagem do Mar Vermelho, Deus dá a vitória ao seu povo. E do outro lado, o povo canta o hino da vitória. Por isso que está escrito lá em Êxodo 14:14, né? E o Senhor pelejará por vós e vós calareis. E ali Moisés manda o povo marchar. Deus ordena que o povo marche, né? A ordem do Senhor é que a gente siga, que vá em frente, vá adiante. Em Levítico, nós vemos aqui a santidade de Deus em sua insistência na separação e santificação do povo remido. Então nós vemos aqui, Deus aqui ele mostra a sua santidade no livro de Levítico. Deus orienta o povo, orienta os sacerdotes, orienta todos aqueles que fazem o ritual ali, né, para adorarem a Deus. Deus começa a ensinar o seu povo como deveria buscar a Ele. Então nós vemos aqui a insistência na separação e na santificação do povo remido. Então nós sabemos que o povo de Deus, amados, é diferente. O povo de Deus, ele não anda mais em trevas, mas sim ele anda na luz. Então por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que eis que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, ao que serve a Deus e o que não serve. Em Números, Deus mostra aqui a bondade e a severidade de Deus. Então Deus mostra a sua bondade e a sua severidade, né? Severidade aqui para com a geração incrédula que deixou o Egito, mas não pôde entrar na herança prometida, e bondade para com os filhos desses israelitas, sustentando-os, protegendo-os e preservando-os até ocuparem Canaã. Então aqui Deus usa de bondade para aqueles que seguiram a Ele, né? Que saíram do Egito, mas aqui Deus usa de severidade com aqueles que quiseram ficar no Egito e não obedeceram à palavra do Senhor. Davi está aqui querendo participar do vídeo, né, Davi? Fica a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Amém, valeu. Glória a Deus. Então, por último aqui, amados, para encerrarmos, em Deuteronômio, né, que significa ainda a segunda parte da lei, revela a fidelidade de Deus em levar os remidos até a terra que lhes prometeram. Então, nós vemos aqui que, por último, Deus ele revela a sua fidelidade em levar os seus remidos, né, o povo santo, o povo lavado e remido pelo Cordeiro até a terra que lhes prometera. Amém? Então que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe. Café e Bíblia.